Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Nosso episódio 45, a nossa quinta temporada, na qual a gente está repensando diferentes temáticas e trazendo aí as ideias de segunda categoria sobre elas. Então, o repensar de hoje aqui vai ser bem, pegando aí novamente do hype aí da cadeirada e tudo mais, a gente vai estar repensando as campanhas políticas, os debates e as próprias eleições. Então, vamos tentar trazer ideias aí de segunda-feira, iguais aí a da própria cadeirada, que com certeza foi uma ideia de segunda categoria para mais aí. E vamos pensar aqui juntos novos cenários para repensar a política, trazer a galera aí, enfim, que hoje com certeza é um tema que está muito frequente, faz parte da nossa vida, mas que acaba estando muito distante ali, diretamente da gente, do nosso interesse e tudo mais. Eu sou o Felipe Rezende, sou host aqui do Ideias de Segunda, e estaremos hoje recebendo duas grandíssimas convidadas. Tive o prazer aí de conhecê-las durante a jornada Galápagos de Jornalismo deste ano aí, em 2024. Primeira delas, então, a Martiene Oliveira, de Recife, Pernambuco, jornalista independente e idealizadora do coletivo Sargento Perifa. Seja muito bem-vinda, Mar. Olá, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos embora que a gente vai falar de ideias muito massas. E para acompanhar eu e a Maí, nós temos também a Danuta Rodrigues, que também é jornalista independente da Bahia, uma grande vivente aí, vivante da vida, inspiração aí, que também tive um grande prazer de conhecer, anos aí de Rede Bahia e tudo mais. Seja bem-vinda, Danuta. Lipe, muito prazer estar aqui contigo e com Marte, que eu admiro demais, amo demais. Você também, admiro muito. É uma honra enorme estar aqui nesse programa com vocês. E vamos nessa, vamos debater, bora discutir, bora inventar, bora inovar aí também. Lembrando que o Ideias de Segunda também está nas redes sociais, no Instagram, no X, lá no Twitter, quando voltar. Também estamos no TikTok e aqui no Spotify também em vídeo e no YouTube. Então você pode interagir conosco, desde votar, escolher a próxima temática aqui para a gente repensar, trazer as suas próprias ideias de segunda também e, quem sabe, estar participando como convidado ou convidada dos próximos episódios. Então vamos começar debatendo, né, contextualizando sobre os debates, sobre as campanhas políticas e as próprias eleições. Estão pegando esse hype aí da cadeirada, mas acho que o grande lance da cadeirada, o que ela diz muito sobre hoje o debate, tudo que envolve a política, é o lance de como o entretenimento ele chegou também para esse meio, e o fato da cadeirada não ter sido levada tão a sério como ela poderia ter sido levada, justamente porque ela representou muito mais um entretenimento. Todo mundo se ficou, meu Deus, a cadeirada, todo mundo ficou feliz, parece, com a cadeirada que aconteceu, independente de quem levou, quem o fez e os porquês, mas aquilo representar um entretenimento, um acontecimento histórico e de se falar e de dar risada, de criar meme, coisas do tipo. A gente teve o debate de 2022 que já trouxe muito disso dos memes, do entretenimento em si, mas talvez seja um caso mais à parte, porque tinha ali duas figuras muito antagônicas e que todo mundo foi se criado muito um romantismo para se ver o embate entre as duas, mas do quanto esse lance do entretenimento e muito voltado por hoje a gente ter o incremento das redes sociais junto nesse jogo das campanhas ali e do acompanhamento, talvez tirar da força ali dos canais em si, mas passado esse poderio ali para os próprios candidatos a estarem conduzindo as suas histórias, e o quanto esse entretenimento acaba vendendo muito mais, né? Talvez o xingamento hoje, o embate hoje, ele vai vender muito mais num corte ou algo do tipo, ou no próprio debate, um acesso para o próprio canal também de chamar e querer que tenha isso, muitas vezes, do que uma proposta ou uma ideia bacana. Talvez se a gente, ao invés, se a gente botando os cortes aqui, talvez uma ideia ela tenha muito menos acesso do que se a gente começar a brigar aqui e botar ali, ó, a briga no Ideia Segundo no episódio. Exato, assim, eu acho que isso aí que você está falando, né, que deveria ter tido uma outra repercussão, mas acaba indo para o entretenimento, é o que tem muito acontecido mesmo com os debates, né? As pessoas elas não querem acompanhar mais, elas não têm acompanhado mais
o que de fato deveria ser pauta, o que de fato deveria ser importante, que é justamente discutir os futuros, os problemas e os futuros das cidades, por exemplo, né, dos locais onde cada um vive e tal. E passa muito para essa espetacularização, né? Porque a violência, infelizmente, a gente sabe disso, mas a violência, ela é entretenimento, né? Não à toa, diversos programas de televisão que utilizam da violência, né, exaustivamente ali, como uma forma apenas de atrair audiência, né? Porque eu me lembro, uma vez eu tive um professor que ele falou assim, a gente estava discutindo justamente por que esses programas davam tanta audiência. E aí eu lembro que ele falou o seguinte, assim, porque sempre quando você vê alguém pior do que você se sente melhor. Então, isso é muito sintomático, assim, porque a gente se pergunta, eu me pergunto, né? Pô, cara, como é que eu vou ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, esses programas que normalmente aproveitam das misérias que a gente vive, né, das violências que a gente vive no dia a dia, eles duram 2, 3 horas, né, ininterruptas ali, e com alcances de audiência que se mantém, né? Não é algo que a gente deve desconsiderar. Claro que hoje a gente vive num mundo muito mais digital, né? Mas que a televisão ela tem uma interferência, ela tem uma influência muito forte justamente em quem está na base, e que quem está na base é a maioria, é quem elege, por exemplo. Né? Então, a violência, por exemplo, dentro de um debate que deveria ter sido encarado como uma violência, independentemente do candidato, ela é levada justamente para a espetacularização mesmo ali, né? Para o jocoso, para o bizarro, né? Porque é bizarro, né? Um candidato pegar uma cadeira e jogar no outro, nada justifica a violência, absolutamente nada. Houve uma provocação também, né? Então, meio que o objetivo ali foi atingido, né? Para ambas as partes, tanto de um lado em que acaba se aproveitando ali daquela situação bizarra, que é no quesito de audiência, no envolvimento ali dentro da pauta, né? Do debate em si, porque hoje, se você olhar, eu estou aqui na Bahia, mas está todo mundo interessado na Prefeitura de São Paulo. Todo mundo está interessado. Todo mundo quer saber qual é a posição lá dos candidatos, quem está interessado no próprio debate, e antes mesmo da cadeirada, justamente pelas provocações, né? Pelo esvaziamento da pauta política, do debate político, e muito mais caminhando por um ataque pessoal, para uma troca de ofensas. Então, isso é quase casos de família lá atrás, que eu acho que vocês não pegaram ainda. Márcia Goldschmidt mexeu com você, mexeu comigo, então é meio que isso, assim, né? O debate político, ele se transformou nesse show, né? Em um show. Não tem a menor dúvida que os próximos debates que ainda vão ter até as eleições, eles vão ter muito mais audiência, por exemplo. Vai ter muito mais gente ligada, muito mais gente acompanhando. Uma prova disso também, aí saindo um pouco da política eleitoral brasileira, mas até a estadunidense, né, desde da primeira eleição lá atrás de Trump, que o brasileiro ele se interessa pelo o que está acontecendo lá, pela política de lá, tipo, ok, sabemos que mundialmente, né, se a gente for falar de geopolítica, as eleições estadunidenses, elas são importantíssimas para o mundo inteiro, são mesmo, tem que estar todo mundo ligado mesmo, mas não foi por causa disso, não foi por um interesse de política, foi pelo, o que é que o maluco está falando lá, né, o que é que está acontecendo lá, e tem muita baixaria, né? Teve muita baixaria e continua tendo. Esse último agora, na verdade, o primeiro debate, que foi o histórico com Kamala e Trump, houve a expectativa por algo mais caloroso, por um Trump mais agressivo, né? Com mais ataques e tal. Né? E a postura ela foi outra, ela foi mudando ali. Já a Kamala ela tentava
emplacar ali as pautas, as propostas ao longo do debate, enquanto ele tentava o tempo todo esvaziar, mas de uma forma mais amena e menos show, assim, né? Apesar dele ter feito lá a parte dele como do show mesmo, porque coisas completamente sem sentido que foram ditas, e que aí, dentro dessa postura, e vamos falar do nosso lado enquanto jornalista, o que eu achei mais interessante do debate norte-americano foi justamente a postura dos jornalistas que estavam mediando aquele debate, né, de contrapor, de já desmentir diversas informações e com firmeza, com fontes, com segurança e de forma combativa. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma mediação tão combativa como aquela que eu vi nesse debate de Kamala e Trump, por exemplo. Isso ainda não acontece nos nossos debates aqui. Eu acho que é algo novo e que talvez comece a pegar e que é importantíssimo, porque todo jornalista que vai mediar um debate, ele se prepara para mediar, ele estuda as propostas de governo dos dois candidatos, ou dos 3, ou dos 4, depende de quantos tenham. Ele tem que ir atrás das informações, tem que checar as informações, tem que estar muito bem municiado ali, óbvio, sempre tem uma equipe por trás, principalmente em televisão, isso é muito comum, e é importante também, mas nunca teve eu pelo menos nunca vi, assim, de uma forma tão combativa, né, e veemente ali, com segurança e falando ali, isso normalmente ficava a cargo de um outro candidato, se a gente for aqui para o nosso debate no Brasil, né, debate presidencial, eleições estaduais e tal, normalmente um candidato confrontava o outro, desmentia o outro, não, você está mentindo, isso não existe, e o jornalista sempre teve aquela posição mais imparcial, só ali de acalmar os ânimos e controlar o tempo, e mudar a pergunta, e mudar a pauta. E eu acho que o que aconteceu agora nesse último debate de Trump e Kamala vai ditar algumas coisas aí na comunicação, porque foi muito bem visto, inclusive, pela população em si. Então, o que eu lamento mesmo diante disso tudo, só para arrematar, é justamente o esvaziamento da pauta política, né? O esvaziamento das pautas sociais, é o esvaziamento da discussão enquanto sociedade, da discussão enquanto seres políticos que somos mesmo, porque a gente vive um país extremamente desigual, a desigualdade ela só aumenta, está em larga escala o crescimento da desigualdade, sendo que a gente já poderia estar em outro patamar, reduzindo completamente isso, mas não há um interesse, não há um interesse da classe política, não há um distanciamento das pessoas, né, da sociedade mesmo, em relação à política. Então, esse distanciamento ele tem dado espaço justamente para que os políticos se apossem desses espaços vazios, porque a partir do momento em que a sociedade ela se descola do que realmente ela deveria fiscalizar, do que realmente ela deveria, né, discutir, conversar, trazer à tona, né, trazer à luz o debate e cobrar, ela não, eu odeio política. É aquilo que já tínhamos conversado, inclusive, mas que é muito comum se escutar isso, né? Eu odeio política, não odeio político, e não, sabe, tipo, é impossível. Nós vivemos, a partir do momento que a gente existe, já somos políticos, né? Já somos seres políticos. Existir já é, existir já é um movimento político, já é uma ação política que a gente tem. A questão está muito nesse aproveitamento em que a classe política, né, os políticos, os partidos, eles se aproveitam ali, aqui no Brasil, para ocupar esses espaços vazios, enquanto a sociedade ainda está dormindo praticamente, porque é impressionante assim, o quanto que as pessoas elas têm se distanciado, né, das pautas que fazem parte do dia a dia e é de todo mundo. Você pode ter o dinheiro que for, sabe? Você vai ser afetado de alguma forma. Então, existe essa falácia muito grande, né, de que não, estou aqui, a farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe? Você está numa bolha, eu estou aqui numa bolha e vou viver nessa bolha. Não, ninguém vive em bolha, a gente vive em sociedade.
Então, se a gente não discutir a sociedade, se a gente não discutir a política, se a gente não tratar com seriedade uma cadeirada, é ladeira abaixo. É muito que tem acontecido, que eu tenho visto aí. É verdade. Eu, escutando Danuta, né, e é sempre muito bom escutar Danuta, a gente vê também, né, dentro dessa fala que Danuta traz, uma coisa que a gente precisa refletir, assim, eu acho que o brasileiro, ele é muito movido pela emoção, entre razão e emoção. Quando se fala de política, você é muito movido pela emoção. Tipo, e vence quem mais lhe arrepia, quem mais mexe com a sua identidade, quem mais mexe com o seu ponto de vista e quem mais lhe agrada ou quem mais você detesta também. E aí a gente tem a galera do ódio, que odeia a política, né, que não quer mais falar sobre isso porque se revoltou. A gente tem a galera que está na política ou pensa que está na política, seja dentro de um fenômeno muito conhecido no jornalismo, que é o da disfunção narcotizante, né? Aquele que acha que, por ter visto o trecho de um vídeo na rede social, ele já entendeu sobre tudo e já sabe falar sobre tudo e acha que está muito bem informado, né? E aí ele vai ter aquele político como um mito, como um herói, né? E ele vai se juntar naquela massa e levantar todas as bandeiras possíveis que aquele político, candidato, ele tem. Então, ele vai estar na política dessa forma e achando que está fazendo o correto porque o candidato ganhou o coração dele. E aí é quando está o perigo, né? Quando tem a galera inerte, indiferente, que não se apropriou da pauta, que não se interessou por ela e continua vegetando. Eu tenho essas pessoas como pessoas que vegetam mesmo, né? Seja porque já fez isso em algum momento e cansou, né, dessa vida de política e desistiu, ficou desacreditado e perdeu as esperanças e não quer mais viver isso, ou seja, porque nunca se interessou. E isso é um problema, porque essa pessoa está viva, né? Se ela está viva, ela adoece, ela vai precisar de um posto de saúde. Se ela está viva, ela precisa de um espaço de lazer, ela precisa de um ar com uma boa qualidade para poder respirar. Ela precisa do mínimo de acesso, porque ela tem direitos e ela precisa lutar por esses direitos. Mas se ela não luta, se ela não desperta para isso, se ela nunca se interessou por isso, a gente tem uma sociedade doente. E levando em conta que a gente tem uma grande parcela de abstinência no voto, né, de pessoas, de abstenção no voto, né, de pessoas que não votam, ou de pessoas que votam em branco, ou de pessoas que votam nulo, né, que para mim não há muita diferença, né, isso nunca é muito explícito para o brasileiro, né? Assim, qual a diferença do voto nulo para o voto em branco? Assim, se parar para perguntar a 10 brasileiros qual é a diferença, a gente não vai ter nem, eu acho que nem 3 pessoas no máximo vão saber a diferença. E olhe lá, né? Eu estou chutando. Então, assim, a gente tem um problema, a gente tem um problema gigante, né? Que precisa ser tratado e que talvez, assim, nunca vai ser tratado, a não ser que haja realmente uma grande reforma, estou falando a nível de Brasil mesmo, né? Na política brasileira, começando pelos extremos, né? Pelos dois lados polarizados que existem hoje, que a gente tem a esquerda de um lado, com os seus ideais, suas ideologias, seus pontos de vista, suas bandeiras, né? E diz que luta pelo povo, e a gente tem a direita com os seus ideais, suas bandeiras, suas ideologias. De um lado muito particular, eu falando isso, apesar de eu não ser uma pessoa de direita, né, mas eu vejo a direita muito mais organizada, né, do que a esquerda, no sentido de que a fala da direita é uma fala muito única. Eu vejo o crente de direita defendendo a mesma pauta, o católico de direita defendendo a mesma pauta e o ateu também de direita defendendo a mesma pauta, né? Juntando política e religião, né? Que estão muito ligados hoje no Brasil, infelizmente. E quando a gente vai para a esquerda, a gente ainda vê muita gente muito dividido, todo mundo quer um bem comum, mas a gente ainda não consegue verbalizar isso de uma forma que isso fique muito explícita. O grupo da galera que luta contra o racismo, o grupo da galera que luta contra a LGBTfobia, o grupo da galera que luta contra o machismo, se a gente junta todo mundo, a gente tem uma linguagem só.
Mas se a gente só defende uma bandeira e esquece das outras, a gente peca quando chega um período de eleição, por exemplo. Né? Porque aí está cada um dentro do seu quadrado, mesmo que seja numa massa grande de um lado só, mas cada um ainda dentro de uma bolha, que é como a Danuta falou, essa bolha não existe mais. Assim, é preciso a gente pensar numa forma em que a fala da esquerda também seja uma fala única, por exemplo. Né? Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue também se colocar como um sujeito crítico, né? Dentro de um grupo que, apesar de ter votado em um presidente, a gente vai poder, por exemplo, denunciar o presidente, cobrar o candidato que a gente elegeu como prefeito, como vereador. E quando a gente se coloca ainda nesse cenário, né, do Brasil, existe uma dificuldade muito grande, né, de quem votou protestar contra a pessoa que elegeu. Né? Isso é muito real ainda. E aí a gente vê que existe ainda uma política fofa, né? Como eu já comentei aqui em outros momentos, né, com vocês. Existe uma política muito fofa no Brasil, que está muito respingada naquela ideia do rebanho desorientado, que Noam Chomsky fala no livro dele, né, Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Ele cita Walter Lippmann, né, que é um crítico, né, de 1820, e Walter Lippmann disse isso, assim, né, nas teorias de comunicação, ele fala que a sociedade é dividida em 2 grupos. Existe um grupo bem pequenininho e todo o resto é aquele grupo gigante que sobrou daquele grupo pequenininho. É como se jogasse uma peneira, né, na sociedade e ficou algumas coisinhas ali em cima da peneira, aquilo ali é o grupo pequeno. O grupo grande ele chama de rebanho desorientado. Ele olha para esse grupo pequenininho, né, que geralmente é quem está no poder, né, e ele diz: sejam nossos líderes e nós seremos os vossos súditos. E isso é muito preocupante, né? Se a gente se olha enquanto sujeito, assim, já bate uma aflição, né? Porque eu estou de um lado, eu vou estar de outro. Eu estou viva, né? E aí, quando eu penso nisso, se eu não estou ainda nesse grupo dominante, isso me preocupa demais, né? E isso precisa ser algo levado para todo brasileiro, independente de classe, independente de raça, independente de ideologia, de ponto de vista, de ser direita, de ser de esquerda, todo mundo precisa ser pensante e entender o quão drástico é ser considerado alguém do rebanho desorientado. Se é para mexer com a emoção, se a política mexe com isso, por que não a gente falar mais sobre isso? Assim, né? Porque quando a gente se vê dentro de um rebanho desorientado, né, intitulado com esse título, né, dentro desse grupo, sendo colocado nesse grupo, a vaidade da gente vai lá para baixo, né, a autoestima vai lá para baixo, e a criticidade, né, sobre a nossa intelectualidade também, né, ela começa a reverberar muito mais forte. E aí, quando a gente se incomoda, eu sempre digo assim, né, que a gente, uma vez incomodado, a gente só sossega quando tira o incômodo do lugar. E a gente precisa tanto manter esse incômodo, né, de estar lutando aí para tirar essas coisas que vêm nos incomodando, quanto também incomodar pessoas, né, através das falas, através da verdade, né? E se é para mexer com a emoção, se a gente só anda, né, por aquilo que a gente acredita, por algo que a gente acredita, a gente precisa levar esse tipo de informação. Isso faz parte do compromisso do jornalismo, inclusive, né? Porque eu digo sempre que o jornalista ele não pode só noticiar por noticiar, ele noticia com um propósito. E o propósito que ele tem é de causar algum efeito ali, né? Não é deixar aquele corpo estático do jeito que está recebendo a mensagem, simplesmente permanecer do mesmo jeito. A gente faz isso para que ele haja, ele se movimente. A gente informa para poder transformar, né? Transformar pessoas, espaços, e é isso. Pegando os ganchos um pouquinho de que cada uma trouxe, primeiro ali o lance muito interessante da Danuta comentar que está todo mundo acompanhando a eleição de São Paulo, desde os debates, talvez as pessoas tenham visto, e eu me trago aqui no caso, eu vi mais debate de São Paulo do que da Prefeitura de Porto Alegre, que é onde eu voto. Eu vi mais debate dali, mais corte, mais sobre, estou tirando mais opiniões sobre lá do que a de Porto Alegre, sendo que aqui foi um ano que teve enchente, que teve muitas
pautas mais relevantes, talvez, ou mais quentes de momento ali do que propriamente São Paulo. E isso se traz nos números. Esse ano, São Paulo vai bater essa eleição, então São Paulo vai bater um recorde de números de debates. Então, até o primeiro turno serão 11 debates ao vivo ali, por meio dos patrocinados, né, feitos pelos canais. Então, tudo acaba se alimentando essa roda do entretenimento que está hoje, né? Porque por que vai ter 11 dessa vez? É porque está faltando tempo para discutir, e tanta coisa tem para discutir? Ou é porque todos os canais querem pegar um pouquinho ali desse entretenimento que está rolando e querem usufruir disso de certa maneira? Está indo muito mais por esse lado, né? Aquele lance de parafusar as cadeiras, muito mais um call to action lá que chama, né? Muito mais um chamativo ali para sensacionalista até do que de fato segurança ou algo do tipo, né? Então esse ponto era interessante. E aí trazendo uma outra pegada um pouco mais positiva, que aqui no Ideias a gente sempre tenta dar as ideias ou pensar o lado mais benéfico possível, de que a gente comentou aqui que conforme os anos, se houve um distanciamento das pessoas com a política em si, ou sobre assuntos políticos, mas, ao mesmo tempo, parece que ele está voltando em meio a esses embates, de briga do WhatsApp, ou discutir o clubismo que agora se tem com figuras políticas em si, ou de tudo está virando pauta de oposição ou não oposição, enfim, um defende, um ataca, coisas, mas como se isso também fosse uma maneira de um certo desenvolvimento, assim, talvez aí botando um gráfico. Primeiro a gente começa assim, mais bagunçado, mais brigando, mas talvez vai olhando, daqui a pouco a nossa conversa já vai estar mais elaborada. E aí a Danuta trouxe o debate dos Estados Unidos agora, em que a gente já pode talvez ver tendências diferentes dessa arrumação, digamos, desde dos que conduziram ali mais não tão passivos, mas mais ativos, não, é isso aqui, não é isso, não quero. Ou o próprio Trump, que seria um político ali que gostaria desse entretenimento ou dessa bagunça, já foi mais sério, já foi mais centrado, não explorou muito isso, e se ele não explorou, tem um porquê, não é porque agora ele estava no dia, ele estava de boa, é porque a demanda já começa a mudar ali. E um outro ponto que me veio aqui disso da briga, o porquê que a gente, na TV ou no debate, quer ver a cadeirada, quer ver o entretenimento em si, né? Usando isso como figura de linguagem, óbvio, mas ao vivo ou no WhatsApp, por exemplo, a gente pode vir, não quero discutir política, não vamos falar de política, aí a gente vai começar a brigar, enfim, não estou afim. Então, pessoalmente, poderia ter uma troca, ou até mesmo a briga, o embate. Agora chegou um momento que a gente já se abstém, mas eu ligo a TV e eu quero ver isso. Então, por que essa diferença, me veio essa diferença de cenários, assim? Eu acredito muito, tem as estratégias digitais que têm interferido bastante aí no debate, né? Então, existe você é impactado, mesmo que você não esteja consumindo, né? Justamente pela permissão das estratégias digitais para as campanhas eleitorais, a gente é impactado com conteúdos que a gente não consome normalmente e tal. E existe, óbvio que a gente sabe aquilo que eu estava falando antes, né? Todo mundo está interessado na Prefeitura de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um centro econômico, é super importante para o país inteiro, sabemos disso. Mas é muito louco mesmo estarmos mais ligados às pautas, né, relacionadas a São Paulo do que as nossas próprias pautas, cada um em sua região. Isso não é só com você aí, aqui do lado de cá também está acontecendo demais, assim, principalmente porque aqui em Salvador, por exemplo, o prefeito vai ser reeleito. Todas as pesquisas, as pesquisas têm dado acima de 60%, né? E já existe meio que uma lógica aí, né, que só é de passar bastão, mas é o mesmo grupo político já há muitos anos na prefeitura, e ganhando no primeiro turno. A mesma coisa acontece com o governo, só que é outro grupo político, um grupo político de esquerda, né, que tem levado ali o governo. Então, meio que as cartas já estão na mesa, né? Então, não há muito... O cenário ele tem pouco a mudar, né? Já em São Paulo, não, tudo pode acontecer.
Então, aí vem a questão que a gente estava discutindo sobre a política como entretenimento. Por isso, o interesse é o entretenimento. O entretenimento ele existe em todas as esferas. Se a gente for parar para analisar, em todas as esferas existe o entretenimento. Né? Depende, você pode usar ele para o bem, como você pode usar para o mal também. E no caso que eu tenho visto aí de São Paulo, assim, tipo, se chegar para mim, por exemplo, se chegasse antes da cadeirada, vai ter debate lá em São Paulo. Não sei se realmente eu assistiria e tal, porque eu tenho outras pautas aqui na minha cidade que me interessam mais e que eu preciso estar realmente, né, com domínio, atenta e conversando e debatendo e discutindo. Mas o pós-cadeirada, né, por exemplo, já muda de figura, porque agora vai todo mundo querer. O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí é o entretenimento. Então, as pessoas elas vão buscar, inclusive. E hoje a gente tem diversas formas de acesso, né, para assistir os conteúdos. Porque eu acho muito difícil, por exemplo, hoje o VOD, né, que é o vídeo sob demanda, que a gente consegue fazer cursos e assistir no nosso tempo, séries e tal, filmes nos streamings. Acho muito pouco provável alguém que ou não trabalhe diretamente ou indiretamente com política e assistir um debate político de uma outra cidade daqui uma semana. Tipo, não, hoje eu posso assistir o debate de São Paulo. Não, ninguém vai fazer isso, bicho. Ninguém. Só alguém que hoje esteja fazendo um trabalho a respeito, ou já trabalhe com isso, enfim, né? Seja um jornalista, um pesquisador, ou um político também, né? Para ir ali se inteirando da coisa. Então, assim, esse é o grande papel ali, né, de você trazer o espetáculo para dentro do debate, porque você vai trazer a pauta ali para si, você vai trazer a pauta ali para o seu interesse. A gente já vem de algumas eleições, tanto aqui no Brasil quanto no próprio Estados Unidos, que a gente já trouxe como um recorte aqui, de fatos aleatórios, surpreendentes, que acontecem com determinados candidatos em plena campanha política, que em determinado momento foi responsável por mudar a rota eleitoral, né, do resultado, que conseguiu mudar um resultado. Da mesma forma, acontece de quando um político se aproveita de determinadas pautas e, quando é confrontado e entra ali no debate público, é mostrado para a sociedade, o que ele está fazendo aqui com essa pauta específica. Também se perde uma eleição por causa disso. Então, existem os dois lados. Eu acho que o interesse, assim, do tipo de, como você falou, né? Se recebe ali e tal, você tem a opção, você não vai querer, você, não, isso eu não quero e tal e tal. Quando você tem todo um aparato ali, né, digital, te entregando todo aquele conteúdo, e aí você tem todos os debates dentro da televisão também, todos os debates de mesa de bar, de conversa, de gente que nunca nem ouviu falar na vida do candidato lá de São Paulo que tomou a cadeirada, né, e que sabe o que está acontecendo, porque é justamente você trazer para essa espetacularização. E isso é vantajoso, por exemplo, para tanto os grupos de mídia quanto os grupos políticos, porque eles se valem muito dessas ações e dessas tentativas. Quando o Martin estava falando, por exemplo, do rebanho de desorientado, me ocorreu aqui uma coisa de que a população está sempre precisando, né? Precisando de políticas públicas, precisando de saúde, de educação, mobilidade, emprego, tudo, né? Todas as pautas do nosso dia a dia, porque eu te confesso que é até muito doido a gente falar pautas sociais. Cara, sociais do ponto de vista de sociedade, mas são pautas comuns a todos, né? Porque isso vai interferir na sua vida. E a política trabalha com a escassez, uma das estratégias clássicas do marketing, mais antigas. É a escassez, entendeu? Então, se você não tem, o pouquinho que você vai ter ali com aquele político, ele já garante seu voto. E garante, porque, assim, uma coisa que eu sempre me questionei desde quando eu era adolescente, cara, por que a galera compra voto?
beleza e tal, antigamente você tinha como provar. Hoje você tem como mentir, né? Se quiser, você vai votar ali, o voto é secreto, urna eletrônica e tal. Você pode chegar e beleza, eu votei em você, mas não ter votado. Mas as pessoas, elas são honestas. Se vale muito nessa política da escassez mesmo. Ela é muito grata por aquilo. Então, eu não vou deixar de votar naquele candidato que está aqui me dando uma bolsa de estudos numa faculdade. Cara, ele não vai mais do que a obrigação dele de proporcionar o mínimo, né? E aí, só para aproveitar esse gancho, a última pesquisa que saiu aqui, acho que foi a penúltima até, mas que me chamou muita atenção foi o que é que a população de Salvador tem como pautas prioritárias, né? E aí, claro, mais de 50%, acho que foi 51%, foi para a segurança pública, né? Que enfim, vocês todos devem saber, aí a Bahia está sempre liderando os rankings infelizmente, né, da falta de segurança pública. Mas você tem educação ali, se eu não me engano, estava com 2 ou 3%. A população não consegue entender, e não é muito uma questão de entender, na verdade, né? Concatenar ali que a educação está diretamente ligada à segurança, diretamente ligada, não tem outra saída, não tem outro caminho que a gente vá construir. O caminho é a educação, né? Desde que mundo é mundo, a gente sabe disso. Mas há uma dissociação. Segurança é uma coisa, educação é outra, né? Segurança é uma coisa, emprego é outra. Tudo isso está associado e é o que vem ampliando muito a nossa desigualdade, porque você não vai resolver um problema de segurança pública com mais polícia, com mais presídio, sabe? Não vai, com mais armas, não vai. Aí você tem um olhar todo voltado para uma política, entre aspas, imediatista ali, né? Que vai enxugar gelo, porque a segurança pública no nosso país está enxugando gelo já há anos e anos e anos e anos e anos, porque não se investe justamente no que é escasso. O que é escasso? É a educação, é a saúde, é o emprego de qualidade, mas isso não é de interesse político, porque o interesse político é continuar na escassez, porque na escassez você vai continuar ali, ó, emplacando os candidatos que você quer, emplacando as pautas que você quer, no caso, falo você, grupos políticos, né? Porque é isso, assim. Então, olhar hoje, as pessoas falando mais, aqui em Salvador está a mesma coisa, falando mais da eleição de São Paulo é muito sintomático. As pessoas acompanhando o debate de São Paulo é muito sintomático. Não é porque elas se interessaram por política, passaram a se interessar por quem vai assumir a prefeitura de São Paulo. Porque as pessoas não têm, pelo menos a maioria, não relacionam, por exemplo, que a Prefeitura de São Paulo é super importante para 2026, para a eleição presidencial. Existem as capitais mais importantes aí, né, e que definem a eleição presidencial, que é Minas Gerais, por exemplo. Por que ninguém está prestando atenção na eleição lá de Belo Horizonte, que é tão importante quanto? Porque entrou justamente nessa jogada do entretenimento, da espetacularização, assim como as pessoas se interessaram pelo debate lá de Trump, todos os debates que Trump sempre foi manchete, e manchete em larga escala, ao invés da manchete ser um problema que a gente está tendo aqui já há milhões de anos, que é o problema da segurança, da falta de educação, de uma educação de qualidade, educação de base, que nenhum governo nunca olhou. Eu acho que a minha maior dor aí, de todos os governos que já passaram, é a educação de base, que nunca foi cuidada, porque não é de interesse. Não é de interesse você ter uma massa pensante, você ter essa base, o rebanho desorientado, orientado. E que pode ser orientado por diversos caminhos. Pode ser por um caminho de direita. Então, assim, eu acho que tem tudo muito disso, sabe? E aí vem as estratégias digitais que utilizam das estratégias de marketing dentro do digital com maestria. Não é à toa que o nosso ex-presidente veio desse universo, se favoreceu muito disso, e um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo
faz isso com o pé nas costas, né? Vamos começando com as ideias, então, aí a gente vai repassando ainda o que faltou falar, porque é um tema muito, muito gigante, né? Eu queria começar, então, com a primeira ideia de segunda aqui, ainda nos debates, tá? Que seria de mudar a dinâmica dos debates, assim, né? Então, seria mais controlar um pouquinho mais, mas no sentido de os debates com propostas já propostas. Então, ao invés de chegar ali, ter o bloco tal, fulaninho, pergunta, sorteia, não, vai ser assim, ó. Os blocos são separados por pautas, então nesse primeiro momento vai ser saúde, beleza? Ok. Na tela tem 10 propostas de saúde. Aí sorteia candidato Danuta. Escolhe qual das 10 você prefere e por quê. Qual você vai escolher das 10. Aí a Danuta vai escolher da saúde. Vou fazer X coisa, beleza. Escolhe entre as 9. Vou escolher a Y. Beleza, aí por quê, tudo mais. Aí os demais, caso eu, enfim, demais candidatos, tem que escolher qual das duas prefere, qual preferiu ali das propostas. Sei lá, tinha imaginado assim. E aí se explicar o porquê, como, quando. Acho que falta muito disso, o porquê, enfim. E aí os debates estariam muito mais centrados na proposta em si do que técnicas de oratória, que hoje eu vejo muito mais de sentar ali e começar a ver um debate e o que você sai de conteúdo, tirando, se você for analisar, tirando o entretenimento, tudo isso que a gente falou, de técnicas de oratória. A medida de que, se a pergunta parasse lá a pergunta, eu vou tomar uma água, daí eu ganho um tempo, vou dizer que, excelente pergunta, isso é importante, porque ele está processando o que ele vai falar. Enfim, então seria meio que disso, vai ser mais direto, mais produtivo. Eu tenho uma ótima proposta, que vai ser muito difícil de ser aprovada, né? Porque toda proposta ela precisa virar um projeto de lei para que se cumpra, né? E se tratando de Brasil, até mesmo os projetos de lei, né? Só estão no papel, muitas vezes. Mas eu queria muito, assim, eu acho que não é demais sonhar com um modelo da política da Suécia, por exemplo. Existe um livro muito massa que fala, o título é Um País Sem Excelências e Mordomias, né? Que é de Cláudia Wallin, que fala justamente sobre o formato, a rotina dos políticos da Suécia, né? Os parlamentares não têm regalias, eles moram em apartamentos de 18 metros quadrados, por exemplo, né? E aí eles não têm assessor, não têm motorista, né? E se é vereador, por exemplo, se a pessoa era por exemplo, um gari, e se candidatou a vereador, né? Ele vai continuar recebendo o salário de gari, né? Se ele era um jornalista e se candidata a vereador, o salário dele vai continuar se mantendo. É como se ele fosse a pessoa, aquele sindicalista, né? Que se ausenta da função, mas continua para poder lutar pela causa, né? No Brasil é assim, os sindicalistas são dessa forma, né? E aí, mas o salário é mantido, né? Não seria um salário de vereador de 32 mil, 37 mil, como a gente vê, né? E eu acho que por aí a gente já teria grandes resultados, né? Se a gente conseguisse colocar essa ideia aqui, que para muita gente é uma ideia de segunda, mas para mim seria uma ideia de primeira mesmo, valendo. Ideias de segunda também são muito importantes, né? E acho que uma outra ideia que eu acho que seria legal era, tipo, tu é candidato a vereador, por exemplo, estou falando a nível de eleições municipais, né? Beleza, tu luta por qual bairro? Tu vai continuar morando nesse bairro, entendeu? É uma regra que não pode ser quebrada de forma alguma. Então, tem muita gente que sai da periferia, sai como líder do povo, se candidato vai morar no Espinheiro, por exemplo, que é um bairro nobre aqui, né, de Recife, né? Saiu de Linha do Tiro, aí foi para o Espinheiro, né? Aí de lá ele fica lutando pelos direitos do povo e ainda com a ideia de que veio da pobreza. Mas quando a pessoa não sente mais a pobreza, minha gente, a velha frase, né, famosa, que diz: a glória do oprimido é se tornar o opressor. A gente viu muito isso
agora com Jojo Todinho, por exemplo, né? Com as falas polêmicas dela, né? Quando a gente sai da pobreza, né, se você não é uma pessoa de consciência, né, de manter lá as suas raízes e tal, e não é cobiçada facilmente, né, por toda a mordomia que a política brasileira lhe oferece, você vai continuar lutando, mas se você é a pessoa que se encanta fácil, é muito natural que, se você não está sentindo o que os moradores do Córrego do Sargento sentem, por exemplo, o Córrego do Sargento, aqui na zona norte do Recife, não tem posto de saúde, não tem creche, não tem escola, não tem parque, não tem praça, não tem área de lazer alguma. É uma comunidade pequena, com um pouco mais de 250 famílias, mas que é simplesmente abandonada, né? E aí prolifera, infelizmente, tudo que a gente não quer, né? Porque são as opções que as pessoas vão tendo diante da falta de acesso a políticas públicas, né? Sem saneamento básico e tantos outros problemas. Se o político que diz que luta pelo Córrego do Sargento, ele morasse no Córrego do Sargento, fosse uma regra, as coisas funcionariam muito mais rápido. Entendeu? Então, essas são as minhas 2 ideias de segunda aí para esse cenário. Pegando o gancho aí de Marte, né, que é uma coisa assim, meu pai, ele sempre me falou isso, desde que eu me entendo por gente, assim, é uma coisa que, e que depois eu vim entender também, né, tudo isso. Eu acredito que, partindo dessa lógica aí da Suécia, né, Marte, que você falou, da Suécia, por exemplo, se aqui no Brasil a gente implementasse, por exemplo, que cada candidato eleito, ele teria que, a remuneração dele seria o salário mínimo. É o salário mínimo. A maioria da população vive muito com menos de um salário mínimo, por exemplo. Então, se é suficiente para a maioria da população, por que não vai ser suficiente para um político? Os políticos não representam a gente? Então, assim, é muito dentro dessa lógica, porque você não vai conseguir ter nenhum tipo até mesmo de empatia, né? Ou acho que a palavra certa seria alteridade, né? Que é você, de fato, conseguir se colocar no lugar do outro. Se você nunca viveu aquilo, se você nunca, né, experienciou aquilo. Então, eu acho que isso diminuiria bastante, inclusive, essa corrida eleitoral, porque é justamente isso, assim, a base, né? Poderia não ser exatamente o salário mínimo, mas a base do salário do político ser o salário mínimo, e aí, dentro, obviamente, né, dos níveis ali de cargo, você estudar um valor em que seja proporcional ao seu ganho, né, a sua função. Então, se um político ele trabalha lá 40 horas semanais, não é a média brasileira, 40 horas semanais, então o político ele tem que trabalhar as 40 horas semanais, tem que bater o ponto dele, né? E isso tem que ser público, tem que ter um portal de transparência para a gente ver o político, porque não é só a ata de sessão, porque a ata de sessão acontece uma vez na semana, é uma vez na semana na Câmara, uma vez na semana na Assembleia, isso quando tem alguma extraordinária e tal. Então, ele tem que bater o ponto, mesmo que seja um ponto ali digital, porque, estou em campo, ok que você está em campo, mas uma hora você vai voltar ali para o seu gabinete, tem que voltar para o seu gabinete, ou mesmo que você não volte, você tem como comprovar aquilo. Então, eu acho que as regras trabalhistas, né, que ainda temos, né, graças a Deus ela ainda resiste, não estamos numa completa pejotização no país, mas as regras trabalhistas deveriam ser adotadas também para todos os políticos, todos eles, em todos os níveis, porque a gente nem sabe o quanto de tempo que esses caras estão gastando para poder pensar em política pública e fazer política pública, por exemplo. A gente não tem nem noção, a gente não faz nem ideia. E para debate é uma ideia bem de segunda mesmo, porque a gente está tão lascado, eu ia falar um palavrão aqui, mas vou parafrasear Gil do Vigor. A gente está tão lascado que tinha que ter um detector de mentira em cada candidato e que desse um choque a cada mentira. Eu ia dar.
desce um choque na hora. Choque leve, não é para matar ninguém, nem para ferir ninguém, não. Mas, assim, um detector ali em cada um, sabe? Em cada um. Porque eu queria ver como é que a coisa ia funcionar. Um choque que não leve para ambulância, né? E aí, com certeza, o entretenimento já mudaria um pouco ali, né? Aí a gente também, como é 10 segundos aqui, não precisa ter a par, né, o lance de o quanto é eficaz esses detectores, né? Porque por que não tem lá, enfim. Mas e aí complementando então com o que vocês trouxeram esse ponto do controle, né? Porque até desde as horas eu vi um podcast essa semana, eu vi o assunto que um dos convidados estava falando ali de ter muitos agora políticos de ali gravar o que ele precisa gravar para a bolha dele e deu, tá feito o meu trabalho, alimentei. E o quanto isso aí, ligando esse lance dessa transparência de quantas horas ficou lá, o que gastou, o que não fez, e de o quanto talvez isso até esteja, né, palpável, acessível, mas que não chega na gente, ou que você tem que procurar, e aí fica uma coisa, pô, quem é que vai parar, ou como é que eu vou ficar parando para ir atrás? Teve muitos que candidatos falam, minhas propostas estão lá, meu plano de governo, mas quem é que vai ir atrás para ler isso? Como facilitar essa informação? E aí uma das ideias segunda que eu trouxe aqui seria de ter uma espécie de um controle percentual de promessas eleitorais. Então, meio que criar metas assim para quem é elegido, então bater, de maneira que isso permita que você tente uma reeleição ou uma ascensão política. Caso, então, agora quero ser deputado tal, quero tentar a prefeitura, governo, ou vou para presidente. E isso tem que ter uma historinha ali que tu vai tendo um percentual positivo daquilo que tu cumpriu ou do que tu se propôs. E aí não só da boca para fora, mas daqui a pouco cada eleição, então, beleza. Tem que escolher 5 objetivos. Para vereador é só 5. Ah, quer ser deputado? Pô, deputado já são 10. Aí dos 10 tem que fazer 7. Ah, prefeito 15, assim vai, enfim. Mas que tu tem um cumprimento ali, uma tentativa, né? Porque ó, tem coisas ali, o vereador não necessariamente vai ter poder, ele pode só conseguir votar ou coisa do tipo, então, mas que esteja interligado a isso, né? Tipo, conseguir fazer, talvez todo mundo votou contra, mas eu votei, eu trouxe à tona, não deu certo, mas aquilo contou como defeito, digamos, né? O que se propôs. E aí, como que a gente vai acompanhar isso daí de modo mais fácil? É trazer a novos encontros, novos debates no meio desses mandatos, então. Então, ao invés de ter só durante a eleição, ali essas figuras aparecendo mais popularizamente, digamos, num debate na TV ou algo do tipo, do que só no canal dele em si, a gente tem uma espécie de uma sabatina em forma de debate ali, no meio desses mandatos, de modo que ali seja tudo, e aí pode ter os opositores ou os pré-candidatos já também pensando em fazer campanha, enfim, mas de prestação de conta, pergunta, ó, uma sabatina, ou enfim, de perguntar o que está acontecendo, o que já fez, o que não fez, meio que uma prestação de conta, assim, no meio, bateu 2 anos, ó, vai aparecer, vai falar, enfim, como se tivesse que fazer uma nova pré-campanha ali, mas de modo a prestar essas contas, assim, a ser falado, né? E aí também isso é uma maneira de manter esse assunto mais recorrente, não de 2 em 2 anos. No caso, talvez, aí fazendo, não vou fazer a conta aqui, mas talvez teria todo ano isso, porque se for botar nas duas, que é de 4, 4, 2 em 2 anos, todas, provavelmente aí depois a gente faz a conta, mas pode ser que teria que ter isso todos os anos, algum debate acontecendo. Lipe, sobre isso, assim, não sei, talvez Marte conheça, não sei se você conhece também, mas tem o G1, ele faz um projeto já há muitos anos, acho que desde 2011 ou 2012, não me lembro, que é o Promessas, né? Promessas de prefeito e promessas de governador. E como eu trabalhei durante muitos anos no G1 Bahia, então todo ano eu tinha que ir lá, né? Eu junto com a equipe e tal, a gente tinha que monitorar, saber o que é que fez, o que é que não fez parcialmente, não foi feito e tal. Mas é claro, a gente só arrematava quando completava o mandato ali ao final dos 4 anos, e aí com porcentagem,
e tal, e todas, e de uma forma bem de fácil consumo mesmo, né? Não tinha limite de caracteres para as propostas, que as propostas eram enviadas pelos candidatos, eram enviadas pelos prefeitos, no caso, pelos governadores e tal, e tinha esse acompanhamento. O que eu acho que, pegando esse seu gancho dessa ideia de segunda, acho que sim, teria que ser anual, e justamente esse ponto que a gente acabou não discutindo é esse ponto das promessas, né? Promessa de político virou quase que uma lenda urbana, né? Não, isso é piada, né? Isso é promessa de político, né? Isso é promessa de político, isso é promessa eleitoreira ali e tal. Se ele não cumprisse, porque assim, beleza, ele vai estabelecer ali as promessas e tal, né? As propostas e tal, que são promessas, e estabelecer os prazos. Sem uma justificativa ali plausível e com um determinado, sei lá, quase uns 15 minutos de tolerância, mas sei lá, alguns meses aí de tolerância, ou mais um ano de tolerância, ele poderia perder o mandato. Perde o mandato, sabe? Não cumpriu, não cumpriu. Beijo, tchau. Assume o segundo lugar. Ia ser uma loucura. Mas, assim, seria uma forma de controle e de pressão muito maior, porque foi algo estabelecido por eles, né? E que foi concordado pela população e que colocou lá naquela cadeira. E aí não cumpriu, meu amor? Beijos de luz. Passa adiante. Porque o que a gente vive hoje é que não há bem estabelecido, eu acho que Marx falou isso muito no início, né, da direita muito mais organizada do que a esquerda, né, porque é isso, assim, a gente não... Está faltando um projeto político de verdade, com consistência, e que atinja a sociedade, não só parte dela, ou só um grupo. Então, seria uma forma de controle, uma forma de controle mais radical também, né? Da gente tentar aí modificar o status quo da parada, né? Porque tá tudo muito difícil mesmo, né? E que só afasta. E dentro do detector de mentira, o detector de mentira, não aquele, né? Tipo, tradicional e tal. Pô, teria uma equipe ali por trás para poder também estar ali, né? Confirmando e tal. E o choque eu não abro mão, tem que ter o choque. Tem que ter o choque. Mas, assim, eu acho que o que falta é muito isso, é o acompanhamento, é a fiscalização. Nós não fiscalizamos, essa é a verdade. E olha que a gente está falando aqui dos maiores cargos, tem os cargos que definem as leis, que definem os nossos caminhos, os nossos futuros, né? E que estão muito longe de estar em pauta, porque não é de interesse mesmo. Então, assim, por exemplo, uma outra ideia de segunda, mas que eu considero uma ideia de primeira, é de fato ter uma formação política, né? De fato ter uma formação para político, porque é necessário você estudar, você entender muita coisa. Não é que uma pessoa que não tem estudo ela não seja capaz de ser um excelente político, por exemplo. Não é isso. Mas seria uma forma de, inclusive, trazer a atenção para a pauta mais básica e mais importante, que é a educação. Então, enquanto a educação ela não for colocada no centro, não for colocada como prioridade, acho muito pouco provável a gente conseguir modificar qualquer estrutura. Então, se fosse obrigatório para você se candidatar, você tem que ter uma formação X, e aí eu falo criar mesmo uma formação para políticos, uma universidade para políticos. Cada estado teria sua unidade, suas unidades espalhadas pelo interior, tal, investir nisso mesmo. Formação para políticos, a universidade, você tem que ser diplomado, a gente não faz jornalismo para ser jornalista, não faz relações internacionais para ser internacionalista, não faz medicina para ser um médico, então você tem que fazer uma universidade política para você ser político, porque é necessário, porque o que acontece é que essa coisa aberta aí, né, que todo mundo pode tudo, é que acaba que cada um vai utilizar
para o seu próprio umbigo ali, né? O que lhe convém, então vou aqui fazer isso porque é o meu público, é o que vai agradar, é o que eu quero também e tal, e não o todo, porque a sociedade ela é muito maior, você tem que enxergar como todo. Então, acho que seria aí também algo que eu acho que traria luz aí para essa pauta que, por mais que a gente discuta, que traga como importância, que seja clichê, continua lá com os 2% de atenção da própria população. Só complementando, Danuta, eu acho massa essa ideia da formação para políticos, mas eu me preocupo também, assim, é importante que tenha uma formação para político, mas que exista também uma formação para a sociedade brasileira, para o povo entender de política. Porque aí, assim, eu já trabalhei em assessoria, né, de político, e eu vejo também que existe uma coisa que é muito rotina de todo mundo, assim, é um formato muito engessado, que eles aprendem a serem os políticos brasileiros, estou falando da política brasileira, né, muito fácil, né? E isso, independente de ser da classe A ou C, entendeu? Acabam repetindo o mesmo modelo, né? Claro que a gente também tem que louvar que existem políticos comprometidos e tal, né, com a sociedade e tal, mas eu penso que também uma formação de cidadania política mesmo, né, para pessoas, né, para os brasileiros, para as pessoas que votam nesses políticos que vão estar lá, né, super bem preparados, e que a gente também precisa considerar que as pessoas, todas as classes, tenham acesso a essa formação, porque aí também é um perigo se a gente colocar uma formação política e a gente também não enxergar que existe uma classe que não tem acesso à educação, que eles vão continuar fortalecendo um grupo, né, que já é privilegiado. Então, se a gente abre, né, só complementando mesmo o que a Danuta falou, se a gente abre, né, para todas as regras que precisam ser cumpridas, a política de cotas, que é uma realidade necessária, né, no nosso país, eu acho que seria uma ideia realmente muito massa, né, para incluir todo mundo, né? E aí, quando a gente consegue fazer com que o povo entenda sobre isso, eu acho que a gente consegue fazer as coisas funcionarem melhor. Concordo plenamente, Márcio. Eu acho que a ideia é justamente essa, é trazer a importância da educação política, da educação, né, em primeiro lugar, e de uma educação política. Então, isso seria basilar dentro das escolas, dentro das universidades, dentro das instituições, né? E ter uma universidade para isso aí, para justamente dar oportunidade para todos, inclusive, porque, e considerando todas as políticas inclusivas, porque a gente está longe, muito longe, infelizmente, de conseguir ter uma equidade mesmo, né? Em diversos níveis. A gente vê agora na política essa briga pelas cotas aí, né? Todo político ele tem algum cotista ali como vice. É uma coisa que eu estava conversando essa semana ali. E isso já acontece desde 2016, sabe? Não é um movimento de agora e tal. Então, não existe uma real intenção de inclusão na política. Os grupos, a política é praticamente, pelo menos aqui na Bahia, eu acredito que em muitos outros estados também, é praticamente hereditária. Né? Então, passa de pai para filho, e pai para filho, sempre homens. Né? Ainda tem isso, majoritariamente homens. Então, você trazendo assim um conceito de universalizar isso, né, e dar oportunidade a todos, e incluir num plano de educação básica, por exemplo, né, e do ensino médio, a educação política como uma possibilidade, como obrigatoriedade, como uma possibilidade de carreira também, é uma carreira. Né? É uma carreira extremamente importante, que dita as regras. Então, acho que complementando, se a gente fizesse esse pacotão aí, grandão, sociedade, políticos e educação, então, cara, a gente estaria em outro nível, outro patamar. Complementando, então, e cada um vai incrementando mais ainda, acredito que isso é muito necessário para atrair talentos, né, para a política, porque a gente sempre vê
as mesmas caras, a gente não vê, e aí não é uma questão de etarismo, mas a gente não vê figuras novas ali, ou jovens, ou futuros políticos contínuos, digamos assim, adentrando nesse jogo. A gente sempre vê uma reciclagem só, um giro, tanto que isso dá espaço para quem já tem a ficha suja continuar no game. E é isso aí, sabe? Então, jogando mais ainda, dá para ser um curso online, um curso disponível no site ali do governo, enfim, todo mundo pode fazer, todo mundo pode aprender, tanto quem quer seguir carreira, quanto quem quer, como a Má falou bem, entender sobre política, estudar sobre. E aí, a partir do momento, então, que você entra em um cargo público, você ganha, no caso, essa graduação, ou precisa fazer ela, para quem quis fazer antes, beleza, quem não teve condição ou não fez antes, enfim, faz a partir de então. E aí, entraria um outro ponto aqui, e aí pegando uma analogia a colégio, tudo, ou até lance de faculdade, ou colégio americano ligado às notas e ao esporte, então um desempenho ali. Você tem que estar estudando a faculdade, tirando notas boas enquanto está indo, vai ter prova, vai ter os caramba, vai ter que estar aprendendo ali e tem que ter as notas boas, senão vai sair fora, ou entra o lance que a Dani falou ali, vai perder o mandato, e tá tirando nota que nem do lance americano, tá? Joga basquete, tá indo super bem, jogando futebol lá, mas se tu não tiver tirando nota boa, não vai adiantar nada de ser o cara que faz mais pontos lá no jogo. Poderia ser uma coisa legal. E aí, complementando um pouco o lance do choque ali, até para ser menos chocante e mais visualizável, me veio aqui, e eu acho que o detector de mentiras nesse sentido, para ser mais segunda, e para trazer o entretenimento, o lance é como a gente tira o entretenimento então, da briga e tenta, ele faz parte, ele vai ter que estar ali, tá? E talvez ele tenha sua importância, o lance do humor ali também, enfim, um lance saudável para ti, sabe, de repente está falando só pautas mais delicadas, um assunto denso, e daqui a pouco acontece tal coisinha, e aquilo vai sendo absorvido mais facilmente, de repente, ou entendido, ou a reter aquela ideia, mas ao invés de um choque, sei lá, aí errou tal coisa, ou uma outra coisa que eu botei aqui, não pode falar do outro, só pode falar de si. Então, um debate aqui, ó, não pode xingar ninguém, só pode falar de ti. E aí, sem querer, tu vai lá e falou do outro. Aí, como uma punição, o choque, no caso, sei lá, caiu, tem uma água ali em cima de ti, virou balde, aí cai água em cima de ti. Ou aquelas coisas que a gente viu também no jogo da Discord lá do Big Brother, que é as espumas, os troços, aí cai espuma e tu fica melecado, meleque. E aí quem entrou e entrou no meio do debate vai olhar, pô, mas esse cara já tá todo verde ali, cheio de meleque, então já teve algo, porque se ele levou o choque ou se ele mentiu antes, independente do choque, hoje em dia tu não sabe o que aconteceu. Ou o cara quer fazer o corte dele, algo que ele falou no final do troço, só que ele vai estar verde, o corte dele ele vai estar todo verde. Sabe? E isso agora, só um gancho aqui, um parênteses, isso do jogo da Discord que a gente não citou quando falou do Big Brother, olha isso, tipo, isso eu acho que para finalizar que é um baita de um case de que foi criado num programa de reality show, de entretenimento que tende a entender que está indo bem quando dá briga, foi criado uma forçação de um embate, de uma briga, toda segunda-feira, para que renda o programa e movimente o programa. E eu acredito que é uma boa maneira para a gente começar a finalizar aqui, de que tudo, como a gente falou bem, né? Essa ideia da bolha, de que tem a bolha, a gente fala de bolha, mas na realidade não tem bolha, e o como tudo está interligado, né? Então, se segunda-feira eu ligo lá e eu quero ver o embate e tal, isso vai respingar daqui a pouco em outra situação, em outro reality show político, enfim. Interessante. Eu botei aqui uma outra, vou puxar aqui rapidinho, mas disso de atrair os talentos, de como os debates poderiam ser abertos ao público e existir tipo uma espécie de uma turnê rodando o Brasil. Então, os dois, no caso, para a eleição nacional ou eleição estadual, ou rodar o município, o estado, enfim, uma espécie de uma turnê para trazer um pouco ali de uma espécie de show, aí sim, de rockstar, enfim, mas para também querer fazer com que as pessoas queiram estar nesse lugar, pô, jogo legal, daí ele veio aqui, enfim, ou ter a troca do público também ao vivo, não ser tão... criar um improviso, o público vai ter que fazer a pergunta ali na hora, tu não sabe o que vai vir, enfim, uma para complementar aqui. Certo, meninas? Alguma ideia ainda?
Só um devaneio aqui, porque você estava falando do negócio da água, do jogo da discórdia, eu me lembrei, já pensou se tivesse na campanha, se as televisões elas fizessem tipo o show do milhão com os políticos, sabe? Tipo, para acertar perguntas e respostas sobre sua própria cidade. Porque, Seria ótimo, hein? Adorei. Imagina, botar um monte de pergunta bem cascuda, assim, pegadinha e tal, e vamos ver se ele entende mesmo da cidade que ele está querendo governar. Bora aqui, é o show do milhão. Errou, passa para o próximo candidato. Pois é, eu acho que também, ó, Bê, a gente vai terminar esse programa, acho que vai dar 2 horas daqui a pouco, né, de conversa. Coitado de Lipe aí para editar. Mas aí eu fiquei lembrando daquela situação de um debate presidencial que teve um candidato com o William Bonner que soltou um pum, assim, no meio. Quem lembra disso, assim, né? Vez por outra isso repercute nas redes sociais. E aí eu fico pensando assim, tem cada asneira que a gente vê nesses debates, é cada leseira que o povo fala, velho, né? Tipo, os candidatos estão lá e a gente, meu Deus, que merda é essa que esse cara está falando? A gente poderia, assim, daqui ter um controle, alguma coisa que quando os caras começam a falar essas besteiras, a gente acionasse um botãozinho e saísse o barulho de um pum, assim, na hora, entendeu? Para zoar com a cara dele. Eu acho que ia ser, já que é entretenimento, ia ser muito mais divertido. Teria muito mais engajamento. Aí sim as pessoas iam lá, ó, tá ligado, assistindo, seja com o teu celular, com a televisão, qualquer plataforma. E ainda ia ter criticidade, porque para você fazer com que o cara soltasse um pum, é porque você não está concordando aí. Muito bom, muito bom. Muito bom, aquelas barrinhas, sabe, que fica ali bota do lado, fica acompanhando, aí começa, de repente baixou, não pode deixar baixar conforme o retorno do público. Acho que ficou legal essa ideia, porque a gente readapta esse lance de entretenimento de uma maneira produtiva e que puxa a galera para ver, enfim, que seja eficiente, assim, tá, vai ter que ter um entretenimento e o lado bom do entretenimento, então vamos adaptar aí, vai ser assim, sabe? E uma boa maneira também teria um super engajamento. Por exemplo, o show do milhão seria super educativo, várias pessoas iriam conhecer a própria cidade ali e tal, diversas nuances ali de sua cidade, e sugerir perguntas também, o público poderia sugerir perguntas, né? E isso me ocorreu porque muito candidato não sabe quase nada assim, né, do próprio lugar, sabe, que vai governar, e isso fica muito claro nas entrevistas, né? Eu já fiz muita entrevista com candidato, às vezes já teve candidato que não sabia sequer que de proposta no plano de governo dele, ele não sabia que estava no plano de governo dele. Então, nesse nível aí. Então, é aquilo que eu falo, assim, né? Que a gente vem falando aí. Os grupos políticos, né? Então, estão muito por trás de tudo isso e fazendo todo o media training de todos os políticos que eles querem emplacar ali e tal, mas existe ali por trás uma retaguarda, não é à toa que o fundo eleitoral aí, se a gente fosse entrar, daria uma outra ideia de segunda só sobre fundo eleitoral, só, que aí eu queria ver. Verdade, viu? Verdade. Diga aí, só sobre fundo eleitoral, ia ser do caramba. Meninas, estamos aí no tempo esgotado, acredito que a gente repensou bastante aí, foi super produtivo e de uma maneira entretiva, digamos assim, sem brigas, sem embates, né, de vias de fato ou cadeiras, mas de uma maneira que a gente possa, desde brincando e trazendo coisas de segunda categoria aqui que a gente sempre faz, mas também trazendo algo, né, de fato que agregue aí para esse tempo que você passou escutando a gente. Você sai aqui pensando, repensando, que é o caso, tendo a sua ideia de segunda, compartilhando conosco para participar do próximo episódio e também
agregando algo a você, na sua hora, e você se sentir bem, assim como a gente se sentiu, e espero aí que vocês tenham se sentido participando. Então, agradeço por esse tempo aí, carinho de vocês, disposição e pela participação, começando então aí pela Mar. Muito obrigado, agregou demais aqui, seja muito bem-vindo ao Ideia Segunda para os próximos episódios aí, com certeza também. Muito obrigada, Felipe, por esse convite, né, de ter discutido isso com você, que é um grande amigo, né, já para mim, e Danuta também nem se fala, né, assim, né, foram 15 dias a gente convivendo juntos na Jornada Galápagos, não tinha como não sair uma amizade, então foi muito gostoso falar de política com vocês aqui, né, sorri um bocado nessas ideias de segunda, né, que assim poderiam muito bem ser de primeiras, né, para que o país fosse melhor e a nossa alegria também, né, fosse maior. É isso, um beijo para todo mundo que estiver aí nos assistindo, né, nos escutando, e vamos embora aí, tocar mais ideias de segunda e jogar aí para poder discutir essas pautas, porque essas pautas geram uma conversa massa, um diálogo massa, viu? Danuta, também, muito bem-vinda ao Ideia Segunda, para os próximos episódios também, com certeza, muito obrigado. E vamos conversar aí para tentar essa ideia aí dos novos debates aí, com show do milhão, com espuma, da água, tudo que acho que vai render, hein? Lívia, eu que agradeço, vai render demais. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês, matando a saudade, né, depois daquela imersão que a gente viveu. Muito obrigada mesmo pelo convite, foi muito bacana aqui conversar com vocês, né, discutir, debater essas ideias, trazer ideias de segunda, de primeira, de terceira também. Espero que todo mundo que esteja escutando, assistindo a gente aí, se inspire também para poder buscar novas formas de fiscalizar, de criticar, de entender mais e ser mais atuante aí nessa política que a gente precisa se apropriar, né? E não deixar que se apropriem por nós. Então, acho que tirando toda a parte mais lúdica da coisa, que é importante, que é o nosso entretenimento mesmo, que a gente precisa usar ele para o bem, tem essa parte mais cívica mesmo, né? mais séria, que é urgente, e a gente precisa cuidar mais disso. Então, para finalizar, não vote em rato. Boa, não vote nesse rato, avalie as propostas e tal. Os ratos malandros que aparecem aí, a gente precisa excluir eles tudinho. E se você que escutou também teve a sua ideia de segunda para repensar os debates, as campanhas e as eleições, interaja aí conosco no Spotify, no YouTube, no Instagram, nas redes, para a gente trazer aqui suas ideias também e você participar do próximo episódio. Meninas, muito obrigado novamente e até a próxima segunda, gente. Valeu!